Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a essa aula de número 3. O tema dessa aula, o tema dessa lição de hoje é dois que são um. Casamento sob a ótica de Deus. Vamos orar para darmos início a esse estudo? Pai, nós te rogamos a tua bênção e a direção do teu Santo Espírito nessa lição que vamos estar estudando neste momento. Que teu Divino Espírito Santo esteja conduzindo a nossa mente e o nosso coração na tua palavra, para entendermos a tua vontade para a nossa vida. E, acima de tudo, que nosso coração seja obediente àquilo que a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, dois que são um. Casamento sob a ótica de Deus. Já parou para pensar? Nós já paramos para analisar casamento, qual é o padrão do casamento, qual é o pensamento que Deus tem a respeito do casamento, ao qual Ele planejou desde lá do Jardim do Éden. Aliás, o livro de Gênesis nós chamamos que é o livro do início de tudo. E esse livro de início de tudo foi Deus quem realizou o primeiro casamento. Muito bem. Tem uma autora de um livro chamado Apologética da Mãe Ursa. E ela tem um capítulo que fala assim: o sequestro das palavras. O sequestro linguístico, que é o tema do capítulo, a qual palavras que têm os significados corretos, mas através do sequestro da cultura, essas palavras são roubadas e levadas para um outro sentido daquilo que é original. O sequestro da linguística. E uma das palavras que ela chama muito a atenção é sobre o casamento. Essa linguística, essa palavra, foi sequestrada pelas ideologias, pela cultura totalmente fora dos padrões bíblicos, que tudo mudou. Inclusive esse pensamento de casamento. Essa palavra sofreu um sequestro grande. Cabe a nós, como cristãos, entender o que significa casamento, qual é o propósito de Deus no e para o casamento, e qual é a direção que Deus dá. O texto de hoje é Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo de número 20 ao 24, que é o texto base. Vamos acompanhar a nossa Bíblia? Gênesis capítulo 2, versículo de número 20 até o versículo de número 24. Diz assim: E Adão deu nome a todo gado, e a toda ave do céu, e a todo animal do campo. Mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu, e ele tornou, e Deus tomou uma das costelas de Adão, e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher, e a levou ao homem. E Adão disse: Esta agora é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Muito bem. Esse é o texto base para essa lição de dois que são um, o casamento sob a ótica de Deus. Então nós já falamos. Deus planejou, realizou
o primeiro casamento. Aqui nesse texto aqui, Moisés, narrando aqui o que aconteceu, aqui falando sobre Deus da criação, e que criou o homem e criou a mulher logo após, Deus percebeu que o homem não poderia ser um ser solitário e criou uma ajudadora, uma companheira adequada para Adão, para que esse casal juntos pudesse cumprir o propósito de Deus. Eu vi o meu pastor Douglas falando que quando Deus criou Adão, depois criou Eva, Adão está em silêncio. E a primeira vez que Adão louva aqui, essa maneira de louvar que está no texto bíblico, é o reconhecimento da grandeza, da beleza e da maravilha da criação que Deus colocou ao lado dele, que era a mulher. Então já percebemos que a primeira característica é o homem valorizar a mulher. Que maravilha, que beleza, é criação de Deus. Então, o homem abre a boca aqui, logo já registrando. Ficou alegre e falou: essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Então você vê que Adão abre essa boca aqui falando, reconhecendo a grandeza e a beleza da mulher. A mulher é valorosa. A mulher é bela porque foi Deus que deu e nos colocou. Você, mulher, é bela, porque foi Deus que criou, planejou, projetou você do jeito que você é. E nós, homens, vamos valorizar, vamos engrandecer a beleza das nossas mulheres, das nossas esposas, as mulheres que Deus colocou em nossa vida, como mãe, como filhas, e assim por diante, mas principalmente a nossa esposa, reconhecer essa beleza e essa grandeza que há nela. Muito bem. Aqui o primeiro tópico que é o casamento, o que é casamento, a perspectiva bíblica. E nessa perspectiva bíblica tem 3 palavras que chamam muito atenção, que é deixar, juntar e relacionar-se. Está aí no versículo de número 24. O homem deixará seu pai, sua mãe, se apegará à sua mulher e eles serão uma só carne. Baseado nesse texto, nós devemos tirar esses três explicações nesse tópico, que é deixar, juntar, relacionar-se o casal. A primeira coisa é deixar. É responsabilidade do homem deixar a família de origem e juntar a esposa a qual ele escolheu, ou ambos se encontraram, casaram. Então, é ordem dada para Deus para que o homem deixe. Então, a primeira característica aqui de um casamento é deixar a família de origem e juntar-se à mulher ou ao homem para que possa constituir a família. E responsabilidade maior é sendo do homem. E esse casamento, a primeira ordem para que venha surgir o casamento, a primeira ação é deixar a família de origem. E esse deixar a família de origem parte do princípio de casar-se é dada ao homem. E ele, quando ele parte, né, tem essa ação de deixar a família, isso quer dizer que ele já tem em mente, no coração, já tem estabelecido quem é que vai ser a tua esposa, a tua ajudadora, a tua mulher, ou a mulher adequada a ele. Então o casamento já começa assim, chamando o homem para cumprir um papel fundamental, responsabilidade que é dele, de deixar a tua família de origem, sair da responsabilidade paterna e entrar em um novo mundo
que é o casamento, a qual a mulher ele escolheu. E o casamento, quando esses dois tomam essa ação de casar, o homem e a mulher, eles estão simplesmente executando aquilo que Deus colocou neles, que é o instinto do casal, é o que Chesterton chama de atração. Ele fala que o casamento não é nada mais, nada menos do que uma atração espontânea que existe entre um homem e uma mulher, que eles são parceiros que se juntam e respeitam, protege e promove outros benefícios um para o outro, que está fundamentalizada no amor. No caso aqui, nós chamamos fundamentalizada no texto bíblico com o amor, que nos levou. Então, essa atração nos faz assumirmos responsabilidades. E ao assumir essa responsabilidade, nos convida, a primeira coisa é deixar pai, mãe, família de origem. Hoje, essa palavra, como eu falei no início, de casamento é sequestrado, sequestro da linguística. O casamento não é promovido em nossa sociedade hoje. O casamento está sendo menosprezado e sendo ensinado à geração, principalmente essa geração agora que não quer casar, a não ter esse movimento de encontro ao casamento, exercendo a vontade de Deus, porque diz que casamento é muita responsabilidade, é muito perigoso. Alguns denigrem a imagem do casamento, falando que o casamento não é nada bom, casamento é ruim, é terrível. Isso é falácia de uma cultura que é dominada pelo pecado, que não tem um compromisso com Deus. Mas para cristãos, pessoas que têm a Bíblia como fundamento e regra de fé, eles sabem que casamento é uma coisa boa e bela. E quando ele tem essa responsabilidade de sair da família, o que eles querem fazer? É formar a sua própria família. O casal, pela atração espontânea, pelo amor, o respeito mútuo, promovendo a segurança, o bem-estar espiritual, físico e emocional um do outro, principalmente a responsabilidade do homem, eles têm um papel fundamental que é formar a tua própria família. Quando sai da família de origem, ele está tomando a decisão responsável de formar a sua própria família. Hoje é o que tem sido dificuldade de muitos, que a partir do momento que nós tomarmos essa decisão e assumir a responsabilidade de casar, devemos ter consciência, devemos ter essa ação, atitude de colocar em prática que nós vamos formar família e a família a qual nós surgimos, ela passa a ter um outro aspecto, um outro valor para nós. A partir do momento que nós tomamos essa decisão de formar família, nós formamos a nossa própria família e casal nenhum constitui subfamília, ou seja, a família de origem, e quando ele casa e tem filho é subfamília e vai ser Não, não é isso. A primeira ação é deixar. O casamento bíblico, esse deixar a família de origem, o primeiro tem que ser heterossexual. É entre um homem e uma mulher. O sequestro dessa família, o sequestro dessa linguística de casamento tem transformado isso de outras variáveis, comportamento de casamento. Não, para nós é aquilo que é bíblico e é heterossexual. Muito bem. A segunda coisa é unir, porque o texto fala deixará pai e mãe e unir-se a uma companheira, aquela que é escolhida, aqueles que se escolheram um ao outro. Então, a primeira coisa aqui que nós podemos perceber aqui é que quem escolhe é o homem e a mulher escolhe
um ao outro. É o que eu falei atrás, essa atração baseada no amor, com esses princípios de proteger, promover, né, a segurança, o bem-estar físico e emocional. Então, há uma crise cultural hoje a respeito do casamento, que é de unir-se, porque ninguém quer ter essa responsabilidade. Unir-se uma esposa, unir-se a um homem, no caso que seria o caso, seria o marido. Porque as pessoas querem viver uma regra, as pessoas querem viver uma vida de comportamentos completamente fora dos padrões bíblicos, uma devassidão, uma imoralidade, uma indecência, sem responsabilidade, e não quer unir-se, apegar a ninguém. Então aqui o autor nos chama que nós devemos, a primeira coisa é unir-se. E esse aqui de unir-se, essa pessoa, essa mulher ou esse homem escolhido, tem que ter uma coisa que é o quê? A consciência de permanecer juntos. E não só permanecer junto, mas também que já comece com uma escolha pessoal. Não é alguém que escolhe a esposa para mim. Não é alguém que escolhe o marido para a mulher. Essa escolha é pessoal. E essa escolha, ela vem direcionada através da oração, conselhos, busca em Deus essa orientação de Deus. Então, quem decide, quem procura, não é o fulano, não é o amigo, não é os pais, não é não, quem tem essa escolha é uma escolha pessoal. É você que escolhe. O máximo que os pais podem fazer é aconselhar, orientar, ensinar, orar. A escolha quem faz é os filhos. Muito bem. E aqui, quando essa escolha é pessoal, isso inclui que está uma responsabilidade nessa escolha, e essa responsabilidade está mostrando, nessa escolha, nessa responsabilidade, nessa ação, está mostrando que você, ou o homem ou a mulher, quando tem essa ação, ele está tendo um amadurecimento. Então, esse amadurecimento é demonstrado como ele toma essa ação, ou ela, ou ele toma essa ação de unir-se. Isso quer dizer, está tendo um crescimento, está tendo um amadurecimento. Então, a cultura demonstra que o casamento é uma coisa perversa e ruim e só impede a pessoa de desenvolver. Não. O casamento, quando a pessoa toma essa atitude, ou pelo menos deveria ser, que está demonstrando amadurecimento, responsabilidade e desejo. E a cultura tem mostrado totalmente ao contrário disso, que as pessoas não devem se comprometer com ninguém. Unir-se. A unir o homem a uma mulher e a mulher a um homem. E não homem com homem, nem mulher com mulher, e nem com animais, nem com objetos, essas outras coisas, essas ideologias complicadas e terríveis que temos nessa cultura fora. É compromisso, unir-se a um homem e uma mulher. E quando ele se une, aí nós falamos sobre deixar e unir. Aí vai ser o quê? Uma só carne, é o que nós temos aqui no texto. E os dois serão uma só carne. Versículo de número 25, 24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, pegará sua mulher, e eles serão uma só carne. E essa ação de ser uma só carne é o que nós chamamos e é chamado de matrimônio sagrado, pacto sagrado. É uma aliança feita diante de Deus, que começou no casamento, e nesse unir-se vai muito mais além. E nós chamamos isso de sagrado. O casamento é uma coisa sagrada. O casamento é uma coisa bela. O casamento é uma coisa linda. Então, o casamento não é uma coisa qualquer. Se é Deus que estabeleceu, Deus que planejou, Deus que estabeleceu as regras. Então, o casamento que é criado por Deus é uma coisa sagrada. E essa união passa a existir
a partir da prática sexual entre esse homem e essa mulher. Então nós devemos entender, em primeiro lugar, que o sexo não é pecado. O sexo, a sexualidade, foi Deus que criou e pôs em nós no ato da criação. O que é pecado é a perversão da sexualidade e na prática de sexo que tem sido corrompida pelo mundo. Nós falamos nas aulas anteriores que o diabo, pelo pecado, tudo foi danificado. A sexualidade foi danificada. A prática sexual foi danificada. Mas não é que o sexo em si é pecado, porque Deus colocou isso em nós. Devemos meditar, pensar sobre isso, porque há uma concepção na cultura, principalmente nas culturas religiosas, cristãs antigamente e no mundo, que o sexo é pecado, passou a existir por causa do pecado, e não é. O sexo é uma coisa bela, bonita e boa que Deus colocou em cada um de nós. A sexualidade é da criação de Deus que colocou em cada um de nós. E essa união vem do princípio do casamento, a escolha pessoal, que casa com responsabilidade, amadurecimento, e essa união vem a partir do momento do ato sexual entre o casal. Então, o sexo, a prática de sexualidade no casal, conforme os padrões bíblicos, direito, não pervertido, mas uma coisa santa e pura, é louvável. Mas o sexo só é permitido, só é bênção, desde quando está no princípio, nos parâmetros bíblicos e no casamento. Então, qualquer tipo de prática sexual fora dos princípios bíblicos é pecado, perversão sexual é pecado, e o sexo fora do casamento é pecado. Porque a Bíblia nos mostra aqui que serão uma só carne. Então, a prática de sexo entre um homem ou uma mulher, ou várias mulheres, vários homens por aí, como essa cultura tem ensinado, e é o que é ensinado essa cultura hoje, que tem que ter prática sexual antes de assumir a responsabilidade do casamento, isso é pecado, isso é perversão, isso não é abominável, isso não é aceito diante de Deus. Então, o que ensina, fala que aí tem que ter sexo, prática de sexo antes do casamento para ter conhecido, isso é pecado, isso é danoso, isso é perversão, isso denigre de tudo aquilo que é belo que Deus criou. Então Deus criou isso para que fosse cumprido no casamento. A prática sexual, ela não somente quando ela é criada por Deus, mas ela traz coisas, benefícios físicos, emocionais e espiritual também para o casal. Muito bem. Então, o que nós determinamos, o que nós aprendemos aqui? Que o casamento tem um ato de deixar, unir-se e ser uma só carne. Deixar, unir-se e ser uma só carne, que nós falamos que é a partir do ato sexual. Isso é marca de um casamento heterossexual. Então não é o cartório, não é a cultura que determina o que é um casamento. O que determina é as Sagradas Escrituras. O que é que deu os parâmetros para o casamento? Foi Deus, é as Sagradas Escrituras. Não foi a cultura. A cultura, principalmente nesse movimento ideológico misturado com o marxismo, tem falado que o casamento só passou a existir quando o povo tinha interesse de guardar e manter as posses monetárias entre a família. Então vai existir casamento que antes não existia. Não, nós vemos aqui que foi lá no Jardim do Éden que Deus criou o casamento. Deus abençoou o casamento. Amém? Então nós devemos ter o casamento. Então não é o cartório que determina o que é um casamento. Mas isso também não significa que nós devemos desprezar. Então nós temos leis no país, no nosso Brasil. No caso, eu que moro aqui no Japão, tem leis que regulamentam o casamento. Não é o cartório, mas temos essas leis. E o que nós ensinamos, devemos cumprir essas leis civis que tem em cada país a respeito de um casamento.
Mas nós devemos tomar cuidado também, porque agora que essas leis, os países estão entrando em um caminho totalmente diferente, está determinando outros tipos de casamento. Aí, esse tipo de leis não é aplicado para o cristão. O que é aplicado para o cristão é as leis que não fogem dos princípios bíblicos, nesse caso de um casamento que é heterossexual. Interessante que até a Constituição do nosso Brasil fala a respeito disso também. É a união entre o homem e uma mulher. Família é entre o homem e uma mulher e a sua prole. Então, não é o cartório que determina. O cartório determina vários tipos de casamento. Mas o que é casamento e que nós não aceitamos esse sequestro dessa linguística, dessa palavra casamento, dessa cultura corrompida, é heterossexual e nada mais. Mas nós falamos de casamento religioso. Tem alguns preceitos, tem alguns pensamentos que casamento religioso, uns é a favor, outros é contra. Isso não é tão, sim, fundamental. O importante, mas é importante que siga os princípios bíblicos e que o casamento religioso, em algumas concepções, que seja a bênção de Deus e um testemunho vivo ali diante de todos, que as pessoas, diante da comunidade que ele faz parte, assumindo aquela responsabilidade de casamento. É bom, é uma bênção de Deus. Embora que não é de origem cristã. Alguma história fala que a origem da cerimônia religiosa partiu a partir de religioso, partiu de um decreto de Graciano, acho que em 1140 a 1142, é um monge jurista que ele criou a respeito do casamento religioso. Mas não sabemos a origem 100% correta. Então, alguns falam que é de origem pagã, falam de cerimônia religiosa. Mas, independente hoje, no mundo cristão hoje, há cerimônia religiosa que nós chamamos de casamento. E quando é nos princípios bíblicos, isso é muito bom, isso é saudável. Amém? Que Deus nos oriente, nós devemos orientar os nossos jovens a casar, ensinar os nossos filhos, como eu falei anteriormente, ser discipuladores dos nossos filhos, ensinar nossos filhos, ser exemplo para nossos filhos. E uma das coisas é ensinar e falar sobre casamento, sobre o casamento com os princípios bíblicos, testemunhando, dando bom exemplo de bom casamento no cartório, no civil, conforme a comunidade a qual você faz parte. Amém? O casamento é projeto de Deus. É uma das decisões mais importantes na vida de um ser humano. O casamento não é uma descoberta humana. O casamento é um projeto divino. E esse casamento, por que ele é um projeto divino? Porque quando Deus criou o homem, depois criou a mulher, e que fosse adequado ao homem ou um ao outro, Deus está falando é complementação um do outro. Eu ouvi uma frase de um líder religioso dizendo que nós somos criados perfeitos, mas não terminados. E eu acredito que um dos meios de complementar um ao outro, um dos meios santos e sagrados é o casamento. O casamento original é baseado, esse aqui é projeto, tem origem de Deus. O casamento tem que ser alvo de todos. De um modo geral, o casamento tem que ser alvo de todos e isso é nobre, é louvável, é belo e ele é saudável. O casamento deve ser alvo de todo homem, de toda mulher. E quando a pessoa passa a rejeitar o casamento por causa de motivos egoístas, aí estamos entrando em um campo muito perigoso. Kemp, em seu livro, ele diz que o orgulho e o egoísmo são um veneno que mata a possibilidade de casamento. A Bíblia nos ensina que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala que tem pessoas que decidem casar-se, tem pessoas que decidem viver-se separados, tem pessoas que, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7 ao 9, são pessoas que decidem não se casar.
Mas o modo geral, casar, quem decide tomar essa decisão de casar, isso é bom, é belo. E quando a pessoa decide não casar, não seja que seja por isso que Paulo falou, viver para o Senhor, viver 100% integral para o Senhor, dedicar-se à obra e a serviço do Senhor, mas é por causa de orgulho, por causa de ego, egoísmo pessoal, realizações pessoais particulares, e pensa e tem em mente que o casamento é um impedimento, isso é danoso, isso é terrível, isso não é louvável. Embora que algum movimento do cristianismo tenha falado que o casamento para os líderes religiosos é pecado. Não, não é. Casamento para alguns religiosos é pecado. Não é pecado. Tem que ser não uma coisa imposta, colocado sobre as pessoas. É a pessoa que toma essa decisão de casar e de não casar. Mas o de não casar é para quê? Por quê? Qual é a motivação? O respaldo bíblico que nós temos aqui é que a pessoa toma essa decisão pessoal com o alvo de servir melhor ao Senhor. Caso contrário, outras motivações é danoso. Então o pecado deve ser alvo de todos. Desculpe, o casamento deve ser alvo de todos. O homem foi feito perfeito, mas não terminado. Porque uma das formas de terminar e complementar o homem é essa ação de casar-se. O casamento é estratégia de Deus. Não é porque Deus quis consertar alguma coisa. É como eu falei, é cumprimento. Então Deus não errou e nem tampouco tentou consertar quando ele criou o casamento. Deus estava simplesmente no projeto em progressão, em execução, etapa por etapa. Então, a menos que o homem, Deus não deixou que o homem vivesse sozinho, e isso não era a vontade de Deus, porque o homem vivesse só. Então, Deus falou assim: a solidão, a vida solitária é terrível. E Deus criou ali a mulher para Adão, e eles se tornaram um casal. Muito bem. Então, o propósito de Deus é que o casamento fosse oportunidade de promover felicidade, bem-estar físico, emocional e espiritual, tanto para o homem quanto para a mulher, e principalmente para promover, e consequentemente, aqui isso vai retornar para nós. O casamento tem que ser alvo das pessoas, dos solteiros, não como meio de alcançar felicidade, não como meio de fuga da casa dos pais, fuga dos problemas, em busca de recursos egoístas. O casamento deve ser encarado como uma oportunidade de glorificar a Deus, de promover a honra ao nome de Deus, de cumprir o propósito de Deus e, além de tudo, promover, estabelecer família para o louvor do nome dele. Pessoas que tomam a decisão de casar para meio de fuga, isso é errado. Casamento por meio de fuga da casa dos pais, impensável, e fora dos princípios bíblicos, e fora da direção de Deus, é complicado. Então, quando toma a decisão, tome consciente de que há um bem-estar bom maior, um bem maior, que é louvar o nome de Deus e o porquê. Tem essa responsabilidade por isso. O casamento não é uma fuga. O casamento é uma oportunidade de eu ser bênção na vida da minha esposa. Minha esposa é bênção na minha vida. Eu promover a felicidade, a segurança, o bem-estar físico, emocional e espiritual e assim por diante do casamento. O propósito para o sexo. O sexo não foi simplesmente o Criador colocou em nós por acaso. Ele tem um propósito. Como eu falei, o sexo não é pecado, desde quando está nos princípios bíblicos e dentro do casamento heterossexual, mas ele tem
alvos, 3 alvos interessantes. A primeira coisa era produzir vida. Então, por isso que o casamento tem que ser heterossexual, porque através da prática de sexo num casamento heterossexual, gera vida. Então, os casamentos que existem no mundo afora de homoafetivo, homossexuais, é pecado, é danoso, é desonra à criação e ao Criador, porque não tem nenhuma possibilidade de reproduzir vida. Então, o sexo, um dos primeiros princípios é gerar vida. Isso só é possível através do casamento heterossexual. A segunda coisa era para que tenha conhecimento e intimidade entre o casal. Então, essa intimidade física, emocional que tem entre o casal, isso é possível ser desenvolvido através da prática sexual entre o casal, conforme os princípios bíblicos. Então, o casal precisa desenvolver esse autoconhecimento, esse conhecimento do meu cônjuge, esse conhecimento da pessoa, da mulher ou da esposa, para que haja uma boa comunicação. E para que isso venha a acontecer, tem que ter tempo de qualidade e exige tempo para que possa usufruir disso e desenvolver essa comunicação e essa boa intimidade do relacionamento entre o casal, principalmente na prática do sexo entre o casal. Está entendendo? Então, a segunda coisa é isso: conhecimento e intimidade demonstra relacionamento íntimo e amoroso, física e emocional entre o casal. E a terceira coisa é satisfação do casal no que? Em ter prazer. O sexo também é para prazer pessoal. Não é só para procriar, não é simplesmente para relacionamento íntimo, mas também tem uma satisfação prazerosa do casal e satisfação prazerosa pessoal. O sexo é para satisfação no cônjuge, no casal, o homem e a mulher, e uma satisfação prazerosa pessoal. Então nós devemos pensar muito disso a respeito da sexualidade. Alguns séculos atrás, séculos atrás, o povo tinha a concepção errada do sexo. Não só da igreja da era um pouco passada, mas até alguns os pais da igreja, alguns deles tinham falando que quando a pessoa toma a decisão de casar e ter sexo, isso é para menos santos. Há uma diferença. Eles falavam que o casamento, alguns deles falavam que o casamento tinha, para quem tomava a atitude de casar, era santo, mas quem não casava era mais santo isso. Não, isso não quer dizer nada disso. Isso era complicações que ele tinha. Não só os pais da igreja, Santo Agostinho também teve um pouco de dificuldade nessa área de sexo, mas eu acredito é por causa da perversidade, de experiência da perversidade sexual que ele tinha anterior. Então, acho que esse medo o acompanhou. Ele está envolvido, né, querer ou ser atraído dessa vida também. Então, o sexo não é pecado. A sexualidade é pura, desde quando é regida e executada, é praticada para promover o bem-estar emocional, espiritual, físico e emocional do cônjuge e dentro do casamento com as regras, com os princípios bíblicos. Amém? E eu quero concluir essa lição dizendo que aprendemos que o casamento, pela perspectiva bíblica, é um lindo projeto de Deus para a humanidade. Deixar pai e mãe é deixar, ao que nós falamos no começo, deixar, juntar e unir-se, no caso, aqui, isso é bom. E quando o cônjuge toma essa decisão, eles se tornam uma só carne, possibilita não só apenas a procriação da espécie, mas também um relacionamento saudável, prazeroso entre o homem e a mulher. Nós devemos louvar a Deus por tudo isso, por essa bênção
e pela oportunidade de construir uma família segundo os propósitos de Deus. Então você que tomou a decisão de casar, isso é louvável, mas não como fuga, mas para cumprir o propósito de Deus, é louvável. O casamento não deve ser rejeitado, deve ser algo desejado por todos, conforme os princípios bíblicos. E além do mais, buscando sempre orientação divina, buscando sempre, através da oração, estudo da palavra de Deus, bons conselhos de bons conselheiros, santos, piedosos. E para nós que somos pais, ser exemplos para os nossos filhos de um casamento, como eu trato a minha esposa, como a esposa trata o marido, e demonstrando isso para os nossos filhos, a desejar isso, porque isso é bom. Ensinar isso para os nossos filhos. O mundo fala que o casamento é ruim, mas nós conhecemos a Bíblia e sabemos que é coisa boa. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, meu irmão. Eu aguardo você para a próxima lição, que é qual é o papel de cada um no lar. O homem tem sua responsabilidade, a esposa tem a sua responsabilidade, os filhos têm a sua responsabilidade. Cabe a cada um descobrir. Eu aguardo você até a próxima lição. Vamos orar para encerrar. Pai, nos ajude, nos guarde, nos oriente a descobrir os valores e os princípios que está através da ação de tomar decisão em casar-se. Que seja tudo conforme a tua palavra. Estimula, nos ensina e que teu Santo Espírito conduza. Que o casamento não seja uma fuga, mas que seja uma oportunidade, principalmente para promover honra e glória ao teu nome. Que os casamentos sejam saudáveis, que os casamentos sejam curados, reestruturados, restaurados. Que esse sequestro cultural do casamento não venha influenciar a vida de nós como cristãos. E que nós possamos ser exemplo para nossos filhos também a respeito de desejar e a beleza e a grandeza que há no casamento. Que essa ação de deixar, juntar e unir-se seja, Senhor, através do ato sexual, que seja conforme os princípios bíblicos e que nós venhamos construir nossa família, não subfamília, mas que nós deixamos tudo de lado e que a prioridade seja a nossa família. De juntar a esposa ao marido e assim por diante os filhos para a honra e para a glória do teu santo nome. Ajude cada homem, cada mulher, cada jovem que deseja, tem esse desejo ardendo no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe você, meu jovem, em nome de Jesus Cristo. E aguardo você para a próxima lição. Até a próxima, em nome de Jesus.